Meus queridos, existem mais de 200 tipos diferentes de câncer, viu? Eu vou conversar agora com o oncologista Dr. Gustavo Gobetti, que está aqui. Tudo bem, Dr. Gustavo? Tudo bem, boa tarde a todos que estão em casa. Eu não sabia que existia mais de 200 tipos de câncer. Quando a gente vai olhar sobre câncer, olhar a literatura, às vezes a gente vê mais de 100 tipos, mais de 200 tipos, mais de 1000 tipos. Sério? Na verdade, a gente está acostumado a falar câncer, a gente acha que é uma coisa só e todo mundo já se assusta. E na verdade não é bem assim, né? Cada tipo de tecido, de cada órgão, de cada lugar do corpo, a gente pode ter um câncer. Né? Então, e dentro deste órgão, ainda vários subtipos, de várias maneiras, de vários comportamentos. Então é por isso que chega a ser várias formas do câncer se espalhar, no caso. Exatamente. E já pulando para o final do assunto, se são várias origens de câncer, vários tipos de câncer, então a gente já imagina que quando a gente quer a cura, então, e remédios, então a gente vê que são vários tipos também. Doutor Gustavo, vamos mostrar e explicar para os nossos telespectadores, inclusive para mim, que não entendo do assunto, o que é um câncer. Então aqui, o doutor Gustavo ele trouxe aqui uma leve explicação para ficar mais fácil o nosso entendimento. Eu tentei bolar aqui um mecanismo. Vamos imaginar que aqui é o tecido do nosso corpo. Que tecido? Qualquer tecido. Tá. Qualquer tecido. Aqui ou a pele, ou o pulmão, ou a próstata, ou o estômago. Qualquer lugar onde o câncer possa estar instalado. Então o nosso corpo é formado de células, certo? Vamos imaginar que aqui, cada célulazinha dessa aqui, cada bolinha dessa aqui é uma célula. É uma célula. Tá? O nosso corpo está sempre se renovando, sempre tem essa troca de células, tá? Então, chega a vez dessa célula morrer, a gente vai lá, troca, pega outra. E assim vai indo. Sai uma célula, entra outra. Entra outra. Tá? Ok. Por algum motivo, sai uma célula dessa aqui. E entra essa. Entra essa célula aqui. Então, alguma coisa aconteceu para não vir essa célula normal. Para não entrar uma outra célula normal. Entrou uma diferente. No mecanismo de replicação das células, entrou uma célula diferente. Então, erros de DNA, qualquer coisa que faça esse tecido se replicar mais rápido. Mas isso é no decorrer da vida ou a pessoa nasce com uma célula que está, entre aspas, errada? As duas explicações são possíveis. Tá? A gente pode, tanto no decorrer da vida, por algum motivo de agressão desse tecido, então vamos imaginar um tecido da pele aqui e a pessoa toma muito sol. Então aquela pele tem que ficar sempre tentando se regenerar, né? E então aumenta essa velocidade de replicação dessa célula. Então, por algum motivo, a gente acaba dando mais chance para acontecer esse erro. Então, quanto mais precisa replicar, mais a gente pode acontecer esse erro. E nesse caso, vamos supor, no decorrer da vida, ou a pessoa nasceu com uma célula que, entre aspas, não é uma célula normal como as demais. Qual a probabilidade dessa célula voltar ou se transformar numa célula normal? Constantemente a gente tem trocas de células e o nosso corpo tenta se defender. Ele sabe que alguma coisa pode dar errado. Então, a gente já está preparado com alguns mecanismos para trocar essa célula aqui. Entendi. Então, quando esse mecanismo de troca, que mata essa célula ruim, não funciona, também pode acontecer dessa célula vir para cá. Entendi. Então, ou por um mecanismo genético, que vem uma informação errada, então, às vezes por isso uma criança ter um câncer, uma pessoa muito nova, então é alguma coisa que veio errada. Mas essa célula aqui genética já está com câncer? Essa célula aqui, vamos dizer que é uma célula com pré-câncer, uma célula que está inflamada. Tá? Agora, o grande problema é quando essa célula, ela, ao invés de se transformar numa célula normal, ela vem com uma, vamos colocar aqui, como se essa aqui fosse uma célula de câncer. E daí são várias, no caso? E aí são várias. Essa célula que veio aqui, a gente vê facilmente que ela não pertence a esse tecido aqui. É uma célula que agride as células que estão do lado e uma célula que não, como ela é uma célula errada, ela não consegue ficar
ela tem a capacidade de sair desse lugar. A conexão dela com as células do lado não é boa também. Entendi. Então, por isso que acontece dela sair daqui e vai para outro lugar. Daí, no caso, vai para onde? Ela pode alcançar, dependendo do tipo de câncer, dependendo da célula, ela alcança a corrente sanguínea ou alcança os vasos linfáticos. E então aqui a gente pode chamar isso aqui, essa célula que sai do lugar, de uma metástase. Que seria um câncer? É uma célula de câncer que saiu daquele lugar. Então, peraí. Então, ela foi para um outro órgão. Deixa eu entender uma coisa, ó. Eu tenho aqui células, entre aspas, normais no meu corpo, certo? Por um decorrer da vida, alguma coisa errada que aconteceu, uma das células, ela se transforma numa célula com um certo defeito. Exato. Que não necessariamente é uma célula Não com necessariamente. câncer. Então, mas ela evolui para essa. E ela evolui para essa aqui. E aí é uma célula cancerígena. Exatamente. E essa célula cancerígena, ela pode se desprender daquele tecido. Se desprendeu do tecido. E ir para outro lugar. E vai para outro lugar. Pode ir para o fígado, pode ir para a cabeça. Entendi. Para os pulmões. De todos os cânceres que existem, doutor Gustavo, qual seria o câncer com maior probabilidade de cura? Todos os cânceres são curáveis? Assim, é igual quando a gente fala de marca de carro. A melhor marca de carro é um carro novo. O câncer é a mesma coisa. O melhor câncer para se ter é um câncer que a gente recém descobriu. Certo. Né? A gente consegue pegar ele menor, fazer um tratamento menos agressivo e tentar usar menos armas. Né? Mas, enfim, quando isso não é possível, a gente pode dizer que, por exemplo, o câncer de pulmão é um dos mais agressivos. Certo. Né? E o câncer de pele, exceto o melanoma, é o câncer menos agressivo. O câncer de pele não tem nem a capacidade de dar essas metástases. Ele vai só agindo no local. Só que aí volta aquela questão do tempo. Mesmo no tratamento do câncer de pele, às vezes a gente precisa fazer uma mutilação muito grande. Vamos imaginar no nariz, por exemplo. Entendi. Ele pode alcançar o nariz e ter que extrair. Ter que tirar o nariz inteiro. Então é um câncer benigno. A gente pode quase dizer assim, é um câncer com quase nenhum potencial de metástase, né? Mas com agressividade local muito grande. E para se identificar um câncer, seja ele qual for, porque muitas vezes a pessoa descobre e o câncer já está evoluído. Como que faz para identificar o câncer logo no início? Check-up, aonde que se vê? Qual o exame? Esse é o grande problema. Né? A gente acaba perdendo a batalha neste momento. Né? As pessoas têm medo de achar alguma coisa, então não vá procurar. E na verdade esse mito que nos cerca, que é o que acaba mais atrapalhando. Né? A gente tem que fazer, por exemplo, o câncer de intestino, é recomendado a colonoscopia após os 50 anos. Para as mulheres, a mamografia após os 40, anualmente. Né? O preventivo. Né? Então, o doutor recomenda fazer todos os exames anualmente para evitar que tenha uma... Exato. As pessoas têm o medo de descobrir alguma coisa, então não vai fazer a mamografia, por exemplo. Entendi. Só que, infelizmente, quando acontece alguma coisa, quando a pessoa tem o câncer, ela vai acabar descobrindo, só que aí de uma maneira tardia e acaba sendo uma maneira mais dolorosa. Entendi. Então, o nosso medo, que a gente vê que acaba nos matando. Aquela senhora nunca fala para os filhos, não quer fazer exame. Quando chega no hospital, quando ela finalmente foi, porque aí normalmente os sintomas são mais tardios, né? Aí fica mais difícil. E aí fica mais difícil. Olha, a nossa entrevista com o Dr. Gustavo, oncologista, foi para você entender o que é o câncer. Né? Muitas vezes isso fica uma certa dúvida na cabeça da gente. E também para te alertar da importância dos exames, tá? De você fazer exames anualmente, todo tipo de exame. Porque caso, tomara que não, Deus abençoe que não, caso tenha alguma coisa, você possa eliminar esse mal desde o início e se livrar de uma possível doença, de um possível câncer, tá bom? Doutor Gustavo vai voltar em breve para a gente falar a respeito de cada câncer e também responder as suas dúvidas, certo? Obrigada, doutor. Obrigada. Prazer te receber.